boa tarde a todos. A gente está aqui para uma mesa para apresentar o 6º Prêmio IBDP, em homenagem à ministra Nancy Andrighi. Eu queria começar essa mesa citando a escritora nigeriana, que, aliás, recomendo a leitura, Chimamanda Adichie, que fala: precisamos encorajar mais mulheres a se atreverem a mudar o mundo. Toda vez que eu penso no projeto Mulheres no Processo, eu penso nessa frase com um certo carinho, porque eu acho que o projeto está aqui para isso, né? Quando o presidente do IBDP, Paulo Lucon, que está aqui na frente, criou o projeto Mulheres, ele chamou algumas mulheres para fazerem parte numa tentativa de resolver um problema que a gente não sabe muito bem a causa. A gente não sabe muito bem por quê. Por que a mulher não assume um papel de liderança, de formadora de opinião? Por que a mulher reproduz a fala do homem e não cria sua própria fala, não se destaca como uma criadora de tese, como uma doutrinadora? A gente fica ainda se perguntando em relação a isso. Temos, sim, uma postura de buscar estatística, de buscar descobrir essas causas, mas isso é a longo prazo, isso não vem do dia para a noite. A gente não vai descobrir esse tipo de coisa com uma simples estatística. Então, a gente sabe que isso, no início, vai ser na forma de tentativa e erro. A gente vai tentar, vai criar projetos, esses projetos vão ter falhas e vão ter benefícios, e a gente vai mudar aquelas falhas e assim a gente vai evoluindo aos pouquinhos. E é assim que a gente faz com o projeto Mulheres no Processo. Eu estou errando porque a gente era Mulheres no Processo Civil, agora a gente está tentando abarcar mais áreas, então estamos com Mulheres no Processo. Desculpa a falha aqui. Mas então, desde 2016 que a gente vem com esse projeto, crescendo aos pouquinhos e com um objetivo claro de aumentar a participação feminina no alto escalão da academia jurídica. Porque a gente, no direito processual, a gente tem a sorte de ter vários nomes femininos, como a Tereza, a Ada, nomes grandes, a Nery, mãe da Ana Nery, que está aqui presente. Nós temos grandes nomes femininos, mas a gente tem que renovar esses nomes. É importante que as próximas gerações criem novos nomes fortes. Então, a gente está, com esse prêmio, dando várias com uma só tacada, a gente está resolvendo vários problemas que nós imaginamos que existam, que sejam causas dessa questão da pouca participação feminina no alto escalão da academia. Então, a primeira questão a gente tentou entender por que essas juristas não chegam a esse ponto. Como te disse, não tenho consciência da causa. Mas, com o prêmio, a gente busca valorizar essas pessoas que chegaram lá, essas pessoas que enfrentaram, que foram pioneiras nessa busca por uma voz, por um lugar de fala. E a ministra Nancy Andrighi está aqui como uma ótima representante de uma pessoa que foi pioneira, que conseguiu lutar contra todo o machismo que a gente vê aí na sociedade. Não sei especificamente dessas lutas da ministra Nancy Andrighi, até porque isso é uma questão íntima, cada um sabe o que enfrenta pela condição de mulher. Mas sei que a gente enfrenta uma sociedade machista. Sei que a gente, principalmente nesse momento, com um governo e com uma ordem social que passa a mão na cabeça da misoginia e que é complicado em relação a isso, a gente tem mais ainda que ter um projeto como esse. É mais importante ainda que tenha um prêmio que valorize a mulher que corre atrás, que bate de frente, que não tem medo, que não desiste, que continua. E, mais ainda, a gente está aqui no momento de defender a academia, de defender a produção científica. E no momento em que a gente está tendo cortes de universidades federais. Então, mais uma vez, é um momento importante para a gente se posicionar, para a gente manter a força do projeto Mulheres. Então, o prêmio tem essa função de reconhecer o trabalho feito por mulheres que se destacaram e, principalmente, de dar visibilidade para essas mulheres, porque muitas vezes essas mulheres, não no caso da ministra Nancy Andrighi, que é uma ministra conhecida nacionalmente, mas em outros estados que a gente já passou, tivemos pessoas que tinham relevância regional. Às vezes não tinha uma relevância nacional, e a gente cria uma visibilidade nacional para aquela pessoa. A gente mostra para aquelas novas gerações que aquela pessoa é admirável, que aquela pessoa é incrível, que aquela pessoa fez
muito por merecer aquele posto que ocupa hoje em dia. E, então, a posição da homenageada tem essa função no nosso prêmio. Além disso, a gente tem uma categoria de mestres. Por que uma categoria de mestres? Porque uma das coisas que a gente constatou é que muitas mulheres começam no direito, na vida acadêmica, e interrompem essa vida acadêmica no meio. Param, desistem, por qualquer motivo, eu não sei dizer. Tem gente que diz que é por conta da dupla jornada, tripla jornada, tem gente que diz que é por conta da sociedade, tem gente que diz que é porque falta de interesse mesmo, personalidade. Não sei dizer, não cabe a mim decidir por que as pessoas interrompem, mas o nosso papel é estimular a continuidade do estudo. Então, vamos estimular prestigiando as mestras, para que elas continuem, para que elas façam o doutorado, para que elas sigam na carreira acadêmica. Por isso, a vedação da participação das doutoras, para que seja justamente um prêmio para quem está ali no meio da carreira, para quem está já num patamar acima, mas que ainda falta seguir. E a próxima categoria é a categoria de iniciantes. Essa categoria é interessante porque a gente sabe que as universidades nem sempre têm uma iniciação científica forte. Nem sempre as meninas têm um incentivo a começar a estudar a parte acadêmica na universidade, por incrível que pareça. Deveria ser o contrário. A área acadêmica deveria ser estimulada no início, depois as pessoas iriam desenvolvendo a parte de trabalho e coisas do tipo, parte prática. Mas a gente vê que muitas universidades focam muito na prática e esquecem um pouco da área acadêmica. Então, por isso, estimular a participação de quem está, de graduandas e recém-formadas na vida acadêmica, no meio científico, na formação de um artigo científico. Eu, particularmente, tenho um apreço muito grande por essa categoria, porque eu acho que a categoria é mais palpável para a gente. Como eu disse, a gente não tem muito bem como saber o que leva uma pessoa a desistir do meio acadêmico, mas a gente tem como saber o que leva elas a não entrarem no meio acadêmico. Isso é mais fácil. Então, vamos atacar uma causa conhecida. Para atacar a causa conhecida, nós temos alguns meios no Projeto Mulheres. O primeiro deles é o prêmio. Prestigiar as meninas que estão escrevendo, que já participam de iniciação científica, que já participam de outros meios. O outro é o Afiliada Acadêmica, que é um programa que a gente também desenvolve, que é fornecer um mínimo de instrução para que a menina aprenda a escrever um artigo científico. É um primeiro passo na vida acadêmica. E o prêmio e o afiliado estão andando de mãos dadas. É interessante ver como um complementa o outro. O prêmio é independente, tá? Ele não é exclusivo para pessoas que participaram do projeto Afiliadas. Mas a gente vê que é muito comum que a menina que participou do projeto Afiliada seja vencedora do prêmio. Apesar do prêmio ter sido julgado em blind review, ou seja, ninguém sabe quem foi a pessoa que mandou o artigo. Mas ainda assim é comum que a participante do outro programa vença o prêmio, mas também é independente. Mas é interessante ver que existe essa complementação e que mostra a necessidade de um e a necessidade de outro, porque eles se igualam. Então, hoje nós estamos aqui com 3 meninas que participam da categoria de iniciantes, dispostas a apresentar para vocês o trabalho, que foi finalista do 6º prêmio Ministra Nancy Andrighi. E eu queria dar a palavra para elas. Vou só explicar rapidamente como é que funciona. Nós recebemos diversos artigos científicos, passa por uma banca inicial, essa banca inicial dá as notas. As pessoas que receberam as maiores notas nessa banca inicial são convidadas a apresentarem o trabalho aqui hoje. Claro, nem todas têm disponibilidade de tempo, normalmente a gente vê isso com frequência. As mestras têm mais dificuldade de vir, normalmente porque têm uma vida profissional já ativa. Então, as meninas que estão iniciando têm mais facilidade de tempo, mais facilidade de disponibilidade para estar aqui presente. Então, hoje a gente tem aqui 3 iniciantes. E na categoria mestres nós tivemos 4 finalistas e na categoria iniciantes nós tivemos 5 finalistas. Dessas finalistas passa-se para uma outra banca e essa outra banca escolhe a vencedora do prêmio, tá bom? Convido, então, a primeira finalista a falar será a Isadora Werneck, que falará sobre o artigo Execução Negociada de Políticas Públicas à luz do modelo experimentalista. Boa tarde. A todos e a todas.
Primeiramente, eu gostaria de registrar o quão honrada e feliz eu estou por estar aqui diante de pessoas que não só figuram nas minhas estantes como autores dos meus livros de inspiração, mas especialmente por estar concorrendo a um prêmio que leva o nome da ministra Nancy, que representa não só uma fonte de inspiração para mim, mas tenho certeza que para todo mundo que está aqui. E não poderia também deixar de agradecer ao IBDP, aos projetos Mulheres no Processo e Afiliada Acadêmica, no qual participei, e especialmente à professora Thais Lunardi, cujas contribuições foram não só importantes, mas essenciais para a concretização da minha pesquisa. E como a professora Beatriz já adiantou, o meu tema aqui, vou falar sobre um novo modo, uma nova forma de pensar a execução da litigância de interesse público. E a minha apresentação perpassará por 3 premissas básicas e eu pretendo fazer um apanhado geral bem sintético da minha pesquisa. Primeiramente, eu vou falar sobre a litigância de interesse público e as suas origens. Em seguida, eu vou discorrer sobre o modus operandi do Poder Judiciário em relação a essa litigância e, num terceiro momento, exemplificar como o Poder Judiciário deveria, então, agir em relação a essas demandas. Bom, primeiramente, sobre a litigância de interesse público, é sabido que, com a constitucionalização do direito, as normas constitucionais ganharam eficácia e foram difundidas para todo o sistema jurídico, o que ocasionou como uma de suas consequências a judicialização de matérias que eram consideradas, ao menos em teoria anteriormente, essencialmente políticas. Então, com isso, o Poder Judiciário passou a ser instado a se manifestar em demandas complexas, que são conhecidas como a litigância de interesse público, no qual, em diversas oportunidades, o legislador se omitiu, não deixou de garantir aquele direito fundamental, garantia constitucional, e o Poder Judiciário foi acionado para resolver aquela controvérsia. São exemplos, por exemplo, da situação carcerária no Brasil, concessão de medicamentos, saneamento básico, enfim, são diversos os exemplos. Mas então, a partir desse acionamento do Poder Judiciário, a gente começou a perceber, pelo menos na perspectiva do meu estudo, que nem sempre ele estava agindo da melhor forma, ao menos não da perspectiva da efetividade desses provimentos. Mas então a primeira reflexão a que se chega é, já que não está acontecendo a melhor resposta por parte do Poder Judiciário, o que pode fazer para isso mudar? E a perspectiva que eu adotei como premissa, como pressuposto no meu estudo, foi a de que a litigância de interesse público não é uma demanda como outra qualquer. Não é um conflito que envolve um particular e a administração pública e deve ser resolvido, como disse a professora Thais Lunardi mais cedo na sua exposição, com uma canetada. Por ser um processo diferente, complexo, multifacetado, ele enseja igualmente uma resolução que seja distinta da tradicional. E com isso, o que eu desenvolvi na minha pesquisa foi a valoração e a instituição da visão destes processos da litigância de interesse público sob o viés dos processos estruturais. Os processos estruturais são basicamente reestruturações de organizações burocráticas ou instituições por meio da conformação de ações ou omissões que eventualmente foram perpetradas, de modo a conformá-las às garantias fundamentais. E a primeira notícia que se tem de um processo estrutural foi, no caso que também já foi mencionado aqui no Congresso, Brown versus Board of Education, que foi julgado pela Suprema Corte, pelo juiz Warren, nos Estados Unidos, em 1954. E a partir desse momento, o professor Owen Fisk, também norte-americano na Universidade de Yale, passou a construir vários pressupostos teóricos a respeito do tema e a matéria não parou de desenvolver. Mas como que esses processos estruturais eles podem servir à litigância de interesse público? Como eu já adiantei, a litigância de interesse público ela não tem um fim em si mesmo. A demanda, o julgador, ao resolver processos que envolvam a litigância de interesse público, ele não terá um fim e a controvérsia ali se finalizará. Porque o cerne dessa controvérsia passará, ele continuará a existir. Um exemplo, por exemplo, se pensarmos em uma demanda pedindo concessão de medicamento que está em falta em um município, por reiteradas oportunidades o município não concede aquele medicamento. Se as partes forem a juízo e o julgador optar por
conceder a tutela, conceder o medicamento a apenas aquelas partes, o cerne da controvérsia ele continuará existindo, já que outras pessoas continuarão tendo problema porque a omissão é reiterada. Isso, inclusive, pode privilegiar o que o professor Sérgio Ehrenhardt denomina de fenômeno do fura-fila, que é normalmente essas pessoas que vão a juízo, elas têm mais condições, tanto econômicas quanto intelectuais, e elas acabarão entrando na frente de pessoas que sequer sabem que têm direito àquilo. Então, por isso é tão importante a perspectiva complexa, multipolar, policêntrica de litigância de interesse público. Então, partindo da premissa que a gente pode analisar esses litígios sobre a perspectiva do processo estrutural, um outro questionamento é acerca da execução desse provimento. E isso se comprova não só por uma questão teórica, mas porque foi assim que se observou na prática. No julgamento que é mais conhecido como caso Brown, que eu mencionei no início da minha exposição, ele teve que, após o pronunciamento sobre a consideração da inconstitucionalidade da segregação racial nas escolas, a Suprema Corte teve que se manifestar uma segunda vez e o caso durou 20 anos. E essa manifestação, essa segunda manifestação, se deu porque o primeiro provimento jurisdicional ele veio desacompanhado de medidas executivas que garantissem a efetiva execuibilidade daquele provimento. Então, a situação era considerada inconstitucional, mas na prática isso não era reconhecido. Então, é muito importante que a gente pense em como esses procedimentos, em como essas decisões judiciais, melhor dizendo, serão executadas. E para confirmar, para complementar esse raciocínio, na minha pesquisa eu me baseei nos estudos dos professores Charles Table e William Simon, também norte-americanos, e eles desenvolveram um fenômeno, ou melhor dizendo, um modelo que é denominado modelo experimentalista, que é fundado em 3 premissas. A primeira delas é a negociação, a segunda é um sistema de rolling rule e o terceiro é a transparência. No meu trabalho, eu discorro especificamente sobre cada uma dessas premissas, mas como o tempo aqui é limitado, não será possível... a Bia vai brigar comigo. Não será possível que eu discorra de forma detalhada e pormenorizada sobre cada uma delas. Mas, basicamente, é uma perspectiva negociada a primeira premissa é uma perspectiva negociada do provimento jurisdicional. Como a professora Thais também falou mais cedo sobre o fenômeno da fila dos bancos, que era um problema que se repetia, não tinha solução, o juiz não é capaz de antever sozinho todas as incapacidades da instituição ou do administrador, enfim, da pessoa que está no polo passivo dessa ação, e por não conhecer, ele naturalmente proclama resultados ou profere decisões que não compreendem o que de fato poderá ser executado. Então, essa perspectiva negociada é para chamar as partes para o processo, discute, escuta o que elas têm a dizer e prescreve, dentro dos limites legais, obviamente, dos princípios constitucionais, o melhor a ser feito. E a segunda premissa do Rolling Rule é que esse provimento seja continuamente corrigido, seja um provimento fluido e acompanhado, porque não são raras as situações em que uma regra é estabelecida, mas logo em seguida por uma deficiência orçamentária ou até mesmo por uma impossibilidade de cumprimento da obrigação, aquilo não possa mais ser cumprido. Então, a execução demanda um acompanhamento pelo julgador, que não pode apenas proferir decisão e esquecer daquilo ali. E a transparência perpassa também pela questão da possibilidade das partes se interferirem e saberem o que está sendo discutido. Então, as audiências públicas, os amicus curiae e a própria publicidade dessa decisão que deve ser observada de forma ainda mais significativa. E, além dessas perspectivas, no meu trabalho eu também verso sobre as noções tradicionais do processo, que certas vezes não detêm, ou pelo menos detêm certa capacidade limitada de garantir esses direitos. E com isso, eu cito como exemplo aqui, também pela limitação do tempo, a perspectiva bipolar ou dualista do processo. A gente não pode ver um processo estrutural envolvendo uma litigância de interesse público como uma controvérsia com polos antagônicos que estão em debate, que estão brigando. A gente tem que ver essa controvérsia com uma perspectiva policêntrica, multipolar, e, de fato, buscando entender e solucionar aquela lide não só para as pessoas, para os sujeitos processuais que estão em jogo, mas com uma perspectiva sistêmica e estrutural, como o próprio nome já indica. E, com isso, a gente garante que o juiz ele não
não vai impor unilateralmente a decisão, mas sim fixá-la com base tanto no debate como na oitiva das partes e propiciará um processo comparticipativo, policêntrico, que certamente garantirá mais efetividade às decisões, abandonando aquelas falhas mencionadas por mim no início da minha apresentação, que podem ser percebidas no cotidiano da execução, que é inclusive o calcanhar de Aquiles, hoje um dos calcanhares de Aquiles do processo brasileiro. Essas eram as minhas sintéticas considerações. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Eu agradeço a Isadora, falou muito bem. Esse trabalho dela é muito legal. Depois eu recomendo a todos a darem uma lida no artigo. A gente divulga para quem tiver interesse. A Isadora já demonstra na fala que já foi influenciada, já tem aí uma referência feminina com a Thaís Lunardi, que provavelmente deve ter sido professora, imagino que tenha sido. É muito legal ver que as meninas já estão trazendo referências femininas como doutrinadoras das suas pesquisas. Além disso, eu acabei de ver aqui no telão que já está à disposição, eu não sabia que estava. Olha que legal que a ministra Nancy Andrighi, nossa homenageada, ela usa essa placa na porta do gabinete dela. É verdade, ministra? Me falaram isso, eu falei, gente, isso é sensacional, tem que botar no telão. Agradeço, estou me sentindo a carrasca do tempo, eu não sou carrasca do tempo, gente, mas... Vamos lá, o tempo é curto. Chamo a Amanda Matos. Só um segundo que eu tenho que ver o que você escreveu, Amanda. Saber de cor é muito difícil para mim. A implementação do filtro da relevância e a solução da crise do Supremo Tribunal de Justiça. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria também de destacar como eu estou honrada de estar aqui nesse momento. Eu acho que é um prêmio... muito importante para nós mulheres aqui e, principalmente, é uma oportunidade para nós que somos ainda da graduação termos uma exposição que a gente não teria normalmente, né? Então, eu novamente agradeço a todos do IBDP por essa oportunidade. Gostaria de agradecer também à ministra Nancy, que, como eu sou de Brasília e sempre estagiei aqui, eu acompanhei mais de uma vez julgamentos em que ela participou e eu sei da influência que ela tem em todos eles. Gostaria de agradecer, então, a sua importância para todos nós aqui. E também gostaria de fazer um último agradecimento, que é para a professora Dani, que sempre foi minha orientadora de coração, desde o meu 5º semestre da faculdade, continua sendo até hoje, é uma pessoa que eu tenho muito carinho e é um exemplo para mim, eu deixo isso sempre claro, sempre que possível. Bom, né? Mas vamos ao que interessa, então. O meu artigo, na verdade, ele vem de uma pergunta, e é a seguinte: a implementação do filtro da relevância é a solução para a crise do STJ? E ela surge, na verdade, de uma pesquisa muito mais aprofundada que eu fiz na minha monografia, que foi orientada pela Dani, na qual eu tive a oportunidade de entrevistar ministros da STJ para entender, a partir da visão deles, o que é que eles estavam esperando do próprio filtro da relevância. 3 ministros concederam a oportunidade de entrevistá-los. Foi a ministra Galotti, o ministro Sanseverino e o ministro Cuquina. Foram pessoas essenciais, às quais eu sou muito grata, porque elas foram essenciais para a minha pesquisa e para o que eu vejo e penso hoje em dia do STJ. De uma maneira geral, a minha pesquisa naquele momento teve 3 principais conclusões. A primeira é de que o filtro da relevância é, basicamente, a implementação da repercussão geral no recurso especial e que existem ainda, tem alguns nuances nessa implementação, mas, de modo geral, dá para se falar isso. O segundo ponto que me chamou a atenção muito é que, mesmo a gente analisando os números dos processos que tem no STJ, a gente não tem a dimensão do problema que os ministros vivem naquele órgão, de que a ministra Galotti, inclusive, falou que o tribunal está à beira de uma implosão de tantos recursos que ele tem que julgar naquele momento. E isso me chamou muita atenção. E um terceiro ponto é que todos eles deixavam claro que existe um dilema entre uma função estabelecida hoje em dia no STJ. Porque, de um modo, ele é uma corte que se torna uma corte de precedentes, então tem que analisar casos muito sérios e que tenham transcendência e relevância. Mas, de outro lado, ele também tem a função constitucional de analisar se a interpretação do tribunal local foi de acordo com um caso concreto que chega até lá. Essa é uma questão que
também todos os ministros trouxeram como uma preocupação e que eles, inclusive, não veem uma solução por enquanto. Naquele momento, então, a minha pesquisa concluiu da seguinte forma: o filtro da relevância pode ser importante para transformar o STJ numa corte de precedentes e numa corte de uniformização. Mas, em nenhum momento, ele pode ser um filtro que vai resolver o problema da quantidade de recursos que tramitam naquele tribunal. Então, a partir dessas conclusões que eu cheguei no TCC, eu resolvi fazer esse artigo, que é um desmembramento dessa minha pesquisa, né? Bom, então, no primeiro momento, eu tento explicar o que é essa crise do STJ e quando ela surgiu. E quando eu fui pesquisar, eu percebi que, na verdade, essa crise ela é muito mais antiga que o próprio STJ, que ela surge basicamente junto com o recurso extraordinário, é quase concomitante o momento em que ela surge. E desde o início, então, do recurso extraordinário, que no início julgava tanto as violações à Constituição quanto as violações infraconstitucionais, o que se percebeu é que existia um número enorme de recursos e que sempre se falava dessa crise, tentavam trazer soluções, e essas soluções, nenhuma delas resolveu o problema. Tem as súmulas vinculantes, que hoje em dia até hoje funcionam, mas que não resolveram o problema. Tem o Tribunal da Arguição, que também foi criado e não resolveu o problema. Tem os tribunais federais de recursos, que também não resolveram o problema. Uma das últimas conclusões que hoje em dia foi criado foi o Superior Tribunal de Justiça, que foi criado na tentativa de solucionar o problema da crise quantitativa do STF. E naquele momento que se percebeu, e a criação dele foi no sentido de que vamos aumentar a quantidade de ministros que julgam as violações infraconstitucionais, porque elas são o principal número de recursos que nós temos. Se a gente aumentar só o número de ministros, isso vai ser suficiente para solucionar o problema. O que se percebeu foi que, em menos de 10 anos de funcionamento, não adiantou nada, tivemos, então, dois tribunais em crise. E aí eu passo para um segundo momento em que eu falo da crise do STJ, em especial a crise de identidade que ela vive, e que eu pincelo mais ou menos isso, porque, enfim, é um artigo meio curto, então não tinha como entrar na especificidade sobre isso. Mas o que eu quis dizer naquele momento é que, seja o tribunal uma corte de superior que vai analisar precedentes, seja ele uma corte que vai analisar o caso concreto, observando se o tribunal local fez a interpretação correta da lei, o que é possível perceber é que qualquer uma dessas funções, ela está parada e tem problemas por causa da quantidade de recursos que tramitam no STJ. Os números, inclusive, são muito assustadores. Eu peguei os números de 2018 e o que nós temos em um único ano, em 2018, o STJ recebeu cerca de 345 mil processos, o que significa dizer que o STJ recebeu 1.500 processos por dia. Então, significa dizer que um ministro tem menos de uma hora para analisar cada um dos seus recursos que chegam lá, que são recursos delicados, que possuem suas nuances e tudo mais. Então, o que eu quis dizer nesse momento é que não importa qual é o motivo que está sendo analisado e qual é a função da corte nesse artigo, e sim que qualquer uma delas, o principal problema sofrido pela STJ hoje em dia é de que ele passa por uma crise quantitativa. E, a partir disso, eu fui analisar, então, a PEC da relevância. Aí eu analisei as notícias que tinham sobre isso, as entrevistas que eu fiz, e a conclusão que eu cheguei foi que eles buscam na PEC da relevância uma cláusula de barreira que vai tentar impedir que os processos cheguem ao STJ. Qual é o problema disso? Que, analisando um outro filtro que é muito parecido, que é o da repercussão geral, você observa que, na verdade, essa função não foi cumprida pela repercussão geral. Hoje em dia, a repercussão geral funciona há 10 anos, e os números são os seguintes. Em 2006, ou seja, antes da implementação da repercussão geral, o STF recebeu 54 mil processos. Em 2018, ou seja, mais de 10 anos da implementação da repercussão geral, o STF recebeu 38 mil processos. Isso entre ERES e ARES. O que se percebe, então, é que a quantidade de processos que chega no tribunal continua sendo absurda, que a repercussão geral não serviu, então, para esse ponto específico. E a minha conclusão, portanto, é a seguinte, que se nós considerarmos que a crise do STJ hoje em dia é fundada principalmente na quantidade de processos que tramitam naquele tribunal, a PEC da relevância não é
o momento e não vai resolver esse problema. Ela pode ser um filtro importante para transformar, sim, a corte numa corte de unificação, uma corte de uniformização e de precedentes. Mas ela não vai resolver o problema da quantidade de processos. E isso tem que ser levado em consideração, porque quando a gente analisa as notícias que são feitas e o que é falado na mídia, esse é o principal ponto que eles alegam para chamar atenção para a necessidade da PEC. Então, esse foi o motivo de eu ter escolhido esse tema. Eu acho que é um tema bastante atual e que deve ser levado em consideração, porque eu acho que não existe problema em querer ver o Superior Tribunal de Justiça como uma corte de precedentes. Só que eu acho que, então, as pessoas têm que ser, e os ministros, os doutrinadores, têm que ser mais justos ao expor as razões de se implementar, então, o filtro da relevância no STJ. Bom, essas são as minhas considerações, e era isso que eu tinha para falar. Vocês podem ver que o nível do debate está bem alto, né? As meninas fizeram uma pesquisa excelente. Também concordo que realmente a PEC da relevância vai ter dificuldade de ter resultados efetivos altos, como corresponder às expectativas que estão depositando nela, mas talvez seja um filtro necessário, talvez seja um mínimo ali, né? Não sei, não vai resolver, mas talvez ajude. A ministra Nancy Andrighi estava até conversando até agora sobre o número de processos, o número de decisões que ela revisa diariamente. É absurdo. É uma coisa fora é desumano, quase. Mais uma vez, uma mulher como referência para o estudo da Amanda, agora a Dani, na pessoa da Daniela, que é uma das organizadoras do evento. Aliás, queria aproveitar e dizer que eu esqueci de agradecer a organização do evento, que está sendo maravilhosa, que Daniela... Paula, cadê Paula? Paula tá por aí. Na organização. Henrique Mouta e Osmar Paixão arrasaram. A gente fala que o evento é do projeto Mulheres no Processo, mas, na verdade, a coordenação geral, que estou aqui representando a coordenação geral, Cristina também está representando a coordenação geral e Rita, que também está por aí, está representando a coordenação geral. Mas, na verdade, quem organiza é a coordenação local. A gente cria uma junta organizadora para o local que vai ser feito o evento. Cada evento tem a sua junta organizadora. Então, aqui foi integrada pela Daniela, que é da UNB, a Paula, o Mouta e o Osmar Paixão. Então, queria agradecer. Está maravilhoso o evento. Muito obrigada por toda a dedicação, por todo o carinho com a gente. E passar a palavra para a Isabela, que vai fazer a última exposição. Aliás, falei do projeto afiliado e agora a Isabela é uma ótima representante da competição de processo. Nós temos a competição de processo também, que é organizada pelo IBDP. Isabela esteve lá participando, né? No Peru? Meu Deus do céu, eu estava achando que ela tinha ido para a competição de processo no Rio de Janeiro. Não, então tá, mais importante ainda. Isabela Santos Dias vai falar sobre do neoconstitucionalismo no CPC de 2015, uma análise acerca da atuação do amicus curiae na formação do precedente judicial. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando em frente de pessoas que eu admiro e que às vezes parecem tão distantes da minha realidade concreta. Queria agradecer à ministra Nancy por ser um exemplo de mulher para nós mulheres, para a nossa construção acadêmica e para a nossa construção profissional. E agora eu vou passar a expor brevemente acerca do meu tema. Meu tema envolve basicamente o neoconstitucionalismo, precedentes judiciais e atuação do amicus curiae. Como isso se relaciona e qual a importância disso? Bem, a partir da Constituição Federal de 1988, delineia-se no ordenamento jurídico brasileiro uma transição de um modelo de Estado fundado na lei para um modelo de Estado constitucional. Com isso, ao reconhecimento da força normativa da Constituição, da sua eficácia imediata e da sua aplicação, por vezes, independente de mediação legislativa. A isso se dá o nome de neoconstitucionalismo, cujo marco filosófico é o pós-positivismo e o marco teórico é um conjunto de transformações, a exemplo da expansão da jurisdição constitucional e do desenvolvimento de uma dogmática da interpretação. Neste contexto, no âmbito do processo civil, é possível observar um processo de constitucionalização do direito processual, que pode ser visto em duas dimensões: a incorporação ao texto constitucional de normas processuais e
o exame das normas processuais infraconstitucionais como concretizadoras de disposições constitucionais. É nesse sentido que o CPC 2015 inaugura uma nova forma de jurisdição, estabelecendo em seu artigo 1º que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais presentes em nossa Carta Magna. Nesse mesmo sentido, o artigo 6º do CPC estabelece um modelo cooperativo de processo, no qual todos os sujeitos devem cooperar entre si a fim de se obter em tempo razoável uma decisão de mérito, justa e efetiva. Assim, ao favorecer a formação de um juízo mais aberto e ponderado por meio do constante diálogo entre as partes processuais, é possível perceber que o princípio do contraditório, em verdade, atenua o perigo de opiniões pré-concebidas. Verifica-se, assim, o redimensionamento do princípio do contraditório, visto que o órgão jurisdicional não mais é tido como um mero espectador do embate entre as partes, figurando agora no rol de sujeitos do diálogo processual. O contraditório deixa de ser mera regra formal, passando a ser considerado um instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial. Assim, conclui-se que, com a efetiva participação dos sujeitos processuais, concretiza-se o princípio do contraditório, o princípio da cooperação, mas, acima de tudo, consagra-se o princípio democrático, fundamento do Estado Constitucional de Direito. E é justamente nesse contexto que ganha destaque a figura do amicus curiae, cujo âmbito de atuação foi ampliado no CPC 2015. Tal questão se evidencia quando você analisa a própria função do amicus curiae, que é fornecer informação, dados, valores e documentos que de outra forma poderiam não chegar ao juízo, contribuindo desta forma para a obtenção de uma decisão judicial de maior qualidade. Assim, verifica-se acentuado liame entre a atuação do amicus curiae e a cognição jurisdicional, já que a cognição jurisdicional é analisada em dois planos. No plano horizontal, refere-se à extensão das matérias a serem conhecidas pelo magistrado, e no plano vertical, refere-se à profundidade da reflexão deste. Assim, a figura do amicus curiae impõe-se enquanto condição para proporcionar a realização de uma cognição vertical exauriente, na medida em que representa interesses difusos na sociedade e no Estado que enriquecem a discussão, o diálogo processual e, por conseguinte, a cognição jurisdicional. Ainda nesse contexto neoconstitucional, o CPC 2015, em uma mudança paradigmática, introduziu formalmente ao ordenamento jurídico o sistema de precedentes judiciais, nos artigos 926 a 928. Tal mudança se mostra bastante coerente ao contexto atual, já que, no panorama pós-positivista, há, na técnica legislativa, uma maior preponderância de normas de caráter aberto, surgindo assim a necessidade de um novo instrumento que possa garantir a legalidade e a segurança jurídica, valores que também são necessários à garantia de um Estado democrático de direito. Cumpre, todavia, ressaltar que, a fim de que se exista um precedente judicial, é necessário o efetivo contraditório. E o contraditório aqui não é somente o direito de participar na formação da norma jurídica individualizada, mas também o direito de contribuir para a construção da norma jurídica geral. E justamente aí se encontra o ponto de interseção entre a atuação do amicus curiae e a formação dos precedentes judiciais. E o que torna esse ponto de interseção tão relevante? No âmbito do direito processual civil, é possível identificar a busca do Estado em alcançar objetivos sociais e políticos que precedem os interesses das partes envolvidas, preservando-se a liberdade pública e assegurando-se a participação popular. Nesse sentido, uma das principais consequências da constitucionalização do processo é justamente sua intenção de permitir a participação efetiva dos indivíduos nos procedimentos estatais decisórios. Ou seja, a democratização do Estado alçou o processo à condição de garantia constitucional, ultrapassando os limites da tutela dos direitos individuais. Assim, embora seja evidente o interesse das partes na fundamentação das decisões, há um interesse público da mesma forma, especialmente face ao sistema de precedentes judiciais.
Por esse prisma, diante de situações em que os interesses subjacentes ao caso concreto suplantam os interesses em litígio entre as partes, deve-se buscar que aqueles interesses, os subjacentes ao caso concreto, estejam devidamente representados em juízo. Neste diapasão, a manifestação do amicus curiae supera o mero auxílio informativo, uma vez que legitima constitucionalmente o caráter vinculante que alcança de forma objetiva quem não participa do processo e a quem individualmente não é facultada a intervenção. Portanto, cabe ao amicus curiae consumar tudo que pode ser levado em consideração pelo magistrado, a fim de que este, munido de todas as informações, profira a melhor decisão, levando em consideração a maior quantidade de interesses, de forma a se atingir uma cognição jurisdicional profunda e adequada. Com fincas nessa perspectiva, o CPC 2015, em seu artigo 138, possibilita a atuação do amicus curiae em qualquer processo, desde que se trate de causa relevante ou com tema muito específico ou que tenha repercussão social. Sendo esses requisitos alternativos, resta inequívoca a possibilidade de participação do amicus curiae na formação de precedentes judiciais. Em suma, é possível perceber que o direito processual civil, diante de uma nova realidade constitucional, ao buscar garantir a segurança jurídica por meio de um sistema de precedentes judiciais, possibilita, igualmente, a inserção da Corte em um espaço pluralista, evitando-se, assim, eventuais distorções que poderiam advir da independência do juízo e sua vinculação estritamente à lei. Destartem, sendo o amicus curiae meio de concretização do princípio do contraditório, sua atuação se mostra essencial a um sistema de precedentes legítimo e de cognição exauriente. Conjugando-se o sistema de precedentes com a atuação do amicus curiae, obtém-se a inserção no ambiente decisório de tensões e conflitos presentes no âmbito social, trazendo à tona um viés democrático da jurisdição que deve ser potencializado sempre que possível, a fim de se assegurar a coerência e a legitimidade do direito, que afinal é a viga de sustentação de todo o nosso trabalho e de todo o ordenamento. Muito bom trabalho, Isabela. Inclusive, concordo, amicus curiae, quanto mais melhor. Queria até saudar as meninas do Elas Pedem Vista, que conseguiram se colocar como amicus curiae num processo de interesse feminino. Acho bastante interessante que um projeto feminista da área do direito esteja se colocando numa posição de expert. Muito bom para a categoria. Agora eu queria fazer a solenidade. Vamos para o que interessa. Estamos aqui para um prêmio, afinal de contas. Eu vou começar pela categoria mestre, já que não tem ninguém aqui presente. Deixar para vocês para o final, óbvio. Na categoria mestres, nós temos Cláudia Perrone, da Fevale, concorrendo com Gisele Marcato, da Toledo Prudente, com Jéssica Araújo, do IBMEC, e Tamires Lucena, da UFPE. Acho interessante que tem uma pessoa de cada canto, né? Tem um pouquinho do Brasil aqui representado, né? A gente chegou em tudo quanto é canto. Inclusive nessa mesa aqui, nós temos os meninos de cada. Daqui a pouco eu vou falar delas também. Vamos pro que interessa. Vamos focar aqui. Na categoria mestres, eu tenho a honra de anunciar que a nossa vencedora minha amiga. Não participei da banca, tá? Tamires Tavares de Lucena, com o artigo Microsistemas de Tutelas Processuais, uma análise acerca de seus fundamentos teóricos e dos riscos de aplicabilidade indiscriminada. Parabéns, Tamires. Ela não pôde estar presente, é lá de Pernambuco, é longe para vir. Eu sei, a gente não apresenta o resultado com uma antecedência razoável. Assim, a gente tem, infelizmente, a correria de um prêmio é assim mesmo. O resultado sai em cima da hora, as meninas tiveram que correr que nem uma louca para comprar passagem. E a Tamires estava presa no trabalho, não pôde vir. Mas vai ser fantástico premiar uma estudiosa de direito, mestre pela UFPE, que já está há muito tempo nesse meio, já frequenta os fóruns de permanentes processualistas civis, está sempre palestrando, é conhecida da gente e é fantástica, é uma processualista incrível. Passando, então, para a categoria iniciante, que as meninas já devem estar nervosas aqui.
Estão concorrendo, então, Amanda Visoto de Matos, aqui no meu lado, da UNB, Isabela dos Santos Dias, o FBA, também ali. Isadora Tofani Gonçalves Machado Werneck, da UFMG. E dos meninos que não puderam vir, Luiz Helena Ribas, da UFPR, e Mariano Joaquim, da UFPR. Então, mais uma vez, nós temos uma de cada canto. Só o UFPR que se repetiu aqui. O UFPR tá ganhando aqui na repetição. 2 finalistas num prêmio. Eu tenho a honra de anunciar, mas para isso eu chamo a ministra Nancy Andrighi, já que temos a finalista aqui presente. Já adianto que é uma das 3. A ministra Nancy Andrighi, na presença do nosso presidente, também vai premiar a finalista Isadora Werneck. Agora a gente vai ter um painel da mesa redonda com as ministras e eu vou passar a palavra para o nosso mestre de cerimônias.